Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão do nosso Demo Fridays. Meu nome é André Ribeiro, eu sou também um dos arquitetos da Splunk aqui no Brasil. A gente trabalha ali diretamente com os clientes. E a ideia dessa nossa demonstração de hoje é cobrir uma funcionalidade da Splunk voltada para a otimização de alertas numa operação de tecnologia. Então é comum quando a gente vê, por exemplo, um NOC, um centro de comando, um centro de operações ali das empresas, a gente tem uma enxurrada de alertas, tem um volume de alertas muito grande. E aí quando a gente pensa numa iniciativa voltada na disciplina de AIOps, quando a gente fala, por exemplo, de correlacionamento de eventos ou de análise de eventos em massa, que é basicamente o quê? A gente olhar por um grande volume de alertas que variadas ferramentas estão gerando, por exemplo, ferramentas de infraestrutura, de aplicação, de monitoração de APIs, de monitoração sintética, a gente receber os alertas dessas várias ferramentas que eu tenho dentro do meu ambiente e começar a trabalhar com inteligência, começar a trabalhar com correlacionamento em cima desses variados alertas que a gente tem. Então, nesse primeiro exemplo que eu tenho aqui na tela, isso é o exemplo mais comum e que a gente geralmente vai ver no dia a dia, onde eu tenho uma única console com vários alertas individuais sendo listados, aparecendo aqui na tela. Tanto que vocês podem reparar que eu tenho a data, eu tenho ali um título, eu tenho a origem daquele alerta, se ele veio de uma aplicação, de um host, de alguma API, de alguma URL, e eu tenho também de qual aplicação, ou de qual sistema, de qual ferramenta aquele alerta foi recebido. No caso aqui a gente tem um exemplo de SolarWinds, de Nagios, poderiam aqui ser outras N ferramentas de monitoração que as empresas acabam utilizando. Então, esse primeiro exemplo não é um exemplo muito prático, porque se vocês repararem, a gente tem aqui na última uma hora, nos últimos 60 minutos, mais de 80 eventos. Ou seja, eu recebi mais de um evento por minuto, onde normalmente um analista vai precisar parar, abrir cada evento desse aqui de forma individualizada e começar uma análise de causa raiz, começar uma tratativa em cima daquele incidente. Então, a ideia é que com o Splunk a gente possa trazer mais inteligência, trazer mais produtividade para esse time. Como que a gente consegue fazer isso? Eu vou mostrar aqui um exemplo de maneiras como a Splunk consegue fazer o agrupamento desses eventos e deixar uma operação ali um pouco mais inteligente. Nessa primeira situação aqui, a gente está fazendo um agrupamento de alertas, agrupamento de alertas por tipo de alerta. Então, o que eu estou fazendo aqui no caso? Reparem que ele tem, naquela tela anterior, a gente tinha mais de 80 alertas individuais. Aqui a gente está falando de 5 eventos isolados, 5 incidentes, onde já está acontecendo um agrupamento. Nesse caso aqui eu tenho um agrupamento de falha de ping de um determinado web server, eu tenho um teste aqui numa porta de um Apache. Então, nesse primeiro momento, a gente fez um agrupamento por tipo de alerta, ou seja, eu não preciso mais tratar vários alertas individuais, eu fiz um agrupamento pelo tipo do alerta, e agora o analista, quando ele precisar pegar um desses alertas e fazer uma análise, ele já vai ter uma massa ali de análise menor, mais simples, para que ele consiga ter eficiência em cima disso. Reparem que esse número que eu tenho aqui do lado esquerdo é o total de alertas individuais que foram agrupados dentro desse incidente, ou como a gente chama dentro aqui da ferramenta, um episódio. Nesse caso, foram 27 alertas agrupados dentro de um único episódio. Outra maneira com a qual a gente consegue também trabalhar é fazendo agrupamento por host, ou por device, ou por aplicação. Então imaginem que no ambiente de tecnologia a gente pode ter tags, a gente pode ter diferentes tipos de label, de acordo ali com o tipo de equipamento ou de asset que está sendo monitorado. E uma das maneiras também que a gente pode trabalhar é com agrupamento pelo título daquele asset, daquele dispositivo. Nesse caso aqui, eu tenho 3 servidores, 40, 41 e 44, e aí eu estou fazendo um agrupamento por servidor. Ou seja, vamos pegar o exemplo desse 41 aqui, eu tive 79 alertas diferentes vindos de um único servidor. Então, muitas vezes esse servidor ele vai ter um propósito único, ele pode ser um web server, pode ser um application server, ou ter alguma outra funcionalidade, mas provavelmente todos esses alertas estão correlacionados porque eles se tratam ali do mesmo servidor. Então, nesse caso, a gente está agrupando por host. Se eu pego esse único exemplo aqui, uma coisa que a gente também consegue organizar dentro do Splunk é uma espécie de um timeline, onde eu consigo visualizar todos os alertas que foram gerados
numa linha do tempo. Reparem que eu tive 4 tipos de alertas, 4 tipos de eventos diferentes gerados por um único host, numa frequência grande, e normalmente teria que ser analisado ali um por um, mas nesse caso a gente está fazendo já um agrupamento. Então reparem que eu tenho erros de porta aqui que talvez esteja indisponível, host indisponível, tempo de resposta pode ter dado algum tipo de problema, um tempo de resposta ali excessivo, e aí todos esses alertas foram agrupados de forma que faça mais sentido ser analisado. Em última instância, um cenário que a gente costuma trabalhar com frequência e que acaba sendo muito relevante para as empresas é também trabalhar com agrupamento por serviço de negócio ou por área de negócio, por BU, vai depender ali da nomenclatura que a empresa utiliza. Mas o que a gente acaba reparando aqui agora? Todos aqueles eventos, todos aqueles alertas que nós vimos na primeira interface, na primeira tela, todos eles estão relacionados a uma única aplicação crítica ali de negócio, a um único serviço de negócio, que neste exemplo nosso aqui é o Acme Corporate Intranet. Então, a gente consegue aqui agora sintetizar toda a análise, o que eram lá, né, na hora que a gente começou a análise aqui, mais de 80 alertas individuais, até o momento aqui que a gente foi navegando, ó, ele já passou de 100, porém todos esses alertas estão associados a um único sistema de negócio, a um único serviço de negócio dentro da nossa empresa. E aí, olhando aqui, para a gente fechar a análise, o que eu tenho dentro desse evento, coisas que nós podemos analisar aqui. A gente continua tendo o timeline, como a gente viu naquela tela anterior. Esse timeline de eventos, a gente pode organizar ele também por análise de root cause, análise de causa raiz. O que o Splunk está fazendo? Ele vai ordenar todos os eventos por ordem de acontecimento e ele me diz qual foi o primeiro evento que começou a gerar todos os demais e que possivelmente é a nossa causa raiz. Então, nesse exemplo aqui, a primeira coisa que ele detectou foi um tempo de resposta ali elevado da parte de login e depois a gente começou a ter os outros problemas. Vocês podem reparar aqui que eles vieram praticamente na sequência. Então, existe aqui uma possibilidade de que este seja o nosso problema, de que seja a causa raiz ali do nosso incidente. A gente tem também uma aba de instruções, onde é possível detalhar ou colocar um link de alguma instrução para quem for fazer a resposta desse incidente. Muitas vezes você vai ter uma wiki interna, vai ter alguma base de conhecimento com um runbook, com alguma instrução ali do que deve ser feito. A gente consegue vincular essa instrução dentro aqui do incidente. E uma outra característica também que o Splunk consegue fazer é agrupar e fazer uma análise de eventos e episódios similares. Então, imagina o seguinte, eu estou olhando esse incidente que acabou de acontecer, eu olho historicamente para todos os outros que já foram tratados dentro do Splunk e ele vai me dar uma porcentagem de similaridade. Ou seja, se eu já tive incidentes parecidos, eu consigo ver quem tratou, como que ele foi tratado, como que ele foi resolvido, se tem alguma documentação associada. Então, o Splunk também ajuda aqui a ter uma visão consolidada de todo o histórico de incidentes que a gente já teve. E por fim, se a gente quiser tomar alguma ação, eu tenho aqui um menu de ações possíveis para serem feitas em cima desse incidente. Lembrando que essas ações elas podem ser manuais, do analista vir aqui e gerar essa ação, como ela também pode ser automática. Eu posso deixar agendado, posso deixar criado ali uma regra, para uma vez que o incidente aconteça, eu já gero uma ação de forma automática. Aqui a gente tem, só como exemplos, eu posso criar um incidente no ServiceNow ou em outra ferramenta de Service Desk, eu posso rodar um ping nesse host em questão, posso rodar um script. Então, tem várias ações possíveis de serem executadas a partir do momento que esse incidente acontece. Posso trabalhar aqui com status, até que esse incidente seja resolvido ou esteja em progresso, a gente consegue gerenciar por aqui. E pensando no usuário, que vai começar a fazer a análise desse incidente, ele pode simplesmente vir aqui nesse botão, clicar no Acknowledge, a pessoa que está logada, ela passa a ser o responsável por esse incidente, o Splunk vai fazer a monitoração de tempos, então qual foi o meu tempo médio para fazer o Acknowledge, qual foi o meu tempo médio até a resolução desse incidente. Então é dessa maneira que o Splunk consegue ajudar os times de operação a reduzir ruído, reduzir barulho com volume alto de eventos, né, de alertas que geralmente um time de operação acaba enfrentando, e dessa maneira também a gente consegue trabalhar
otimizando a produtividade desse time de operação, e melhorando a eficiência do time como um todo. Para a sessão de hoje, era isso. Espero que tenham gostado e até a próxima Demo Friday.